Bem-vindos ao IUA Explica. Comigo está hoje o Bruno Negreiro Barros e vamos falar de um tema muito importante, o impacto da nova lista de entidades qualificadas como grandes contribuintes em Angola. Bruno, tenho 3 perguntas para ti neste tema tão relevante para a economia. Quais são os principais aspectos e novidades desta nova lista de grandes contribuintes que foi aprovada em março? Exatamente. Esta nova lista vem numa sequência já de algumas alterações que têm vindo a ser introduzidas em Angola. Designadamente, verificou-se uma nova organização a nível das repartições. Temos uma primeira e uma segunda repartição fiscal dos grandes contribuintes. Estas repartições têm a vocação de acompanhar aquelas entidades que contribuem de uma forma mais forte para a economia, seja por via de pagamento de impostos, seja também por via dos setores em que se encontram adstritos. Neste contexto, o que tem vindo a suceder foi uma atualização da lista. Temos neste momento 683 contribuintes, dos quais estes vão sendo repartidos entre a primeira e a segunda repartição, sendo a segunda repartição focada naqueles que procedem à tributação especial, designadamente companhias petrolíferas e companhias mineiras. Neste contexto, verificou-se também uma evolução desde 390 contribuintes para os atuais 630, o que significa que este conjunto de entidades correspondem a 80% a 90% daquilo que é a tributação e da arrecadação a nível de impostos em Angola. Portanto, são mesmo muito importantes para o Tesouro. Que impactos práticos, no fundo, é que este estatuto traz em termos de direitos e deveres destes grandes contribuintes? Relativamente àqueles contribuintes que fazem a sua transição para estas repartições que estão especificamente dedicados a esta natureza de contribuintes, basicamente a principal vantagem é que passam a ter uma relação de proximidade muito superior com a Administração Geral Tributária. Acabam por ter técnicos dedicados que os podem acompanhar relativamente às suas transações que são mais complexas por natureza e também devido ao próprio cumprimento das obrigações que estão adstritas. Por outro lado, relativamente a deveres, há a destacar a questão de que deverão passar a ser auditados as suas contas e também ter a sua contabilidade certificada por um contabilista que esteja devidamente apto para esse efeito. Mas aquilo que será importante também trazer a atenção refere-se às obrigações do ponto de vista de faturação eletrónica que estavam principalmente focadas nos grandes contribuintes e com esta sua adesão passarão então a ter também essa mesma obrigatoriedade. Relativamente a datas, pese embora não se verifique nada do ponto de vista formal, a expectativa e aquilo que a Administração Geral Tributária tem vindo a transmitir é que estes novos grandes contribuintes devem ter a sua situação apta à emissão de faturação eletrónica até ao final do ano. E quais é que são então as implicações fiscais por um lado, operacionais pelo outro, de transferência desses contribuintes entre a repartição dos grandes contribuintes e as restantes repartições fiscais? Portanto, aqui neste aspecto vamos ver um fluxo, quer daqueles que deixaram de ser contribuintes, chamemos-lhe normais, para serem grandes contribuintes, e daqueles que deixaram de ser grandes e passaram a estar adstritos a outras repartições que não têm esta natureza. Aquilo que é necessário numa primeira análise efetuar-se é confirmar-se, dentro dos primeiros 45 dias, que o cadastro está efetivamente atualizado, para que saibamos exatamente que estamos a cumprir as obrigações perante a unidade de tributação correta. Numa segunda perspectiva, é necessário também ter em conta que há vários processos que estão em curso e existe uma perspectiva que os processos que já se encontrem numa determinada fase sejam concluídos pela repartição de origem e findo um determinado período, caso outra repartição não queira avocar, foi determinado do ponto de vista legal que, passados 90 dias, todos os processos sejam então transferidos para a nova repartição, para a repartição de destino. Aqui uma reorganização completa deste sistema fiscal em Angola e já sabe que o IUA Explica vai voltar com novas perguntas e novas respostas sempre pertinentes para o seu dia-a-dia.